Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Milton e na aula de hoje a gente vai dar continuação ao assunto anterior, que foi a Primeira Guerra Mundial. Na aula anterior, que foi uma aula mais introdutória, apresentei o sumário do livro, apresentei como o livro está sendo dividido, como ele foi organizado e já iniciamos o primeiro capítulo, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, iniciando da onde nós paramos, né? Quando eu falei do movimento nacionalista, do pan-eslavismo, do pan-germanismo e do revanchismo francês, falei de como as nações europeias estavam desenvolvidas, né? 3 ou 4 potências europeias, França, Inglaterra, Alemanha, e essas potências elas disputavam territórios em outras regiões do mundo, a Rússia, né? E essas potências elas mantinham colônias na África e na Ásia, potências que disputavam também mercado do consumidor e território dentro da própria Europa. Então era um período de hostilidade, um período de pré-guerra que finalmente estourou a guerra com o assassinato do herdeiro do gigantesco Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, que foi assassinado na cidade de Sarajevo, e ele e a esposa dele, que saiu em carro aberto, foram assassinados. Então esse foi o estupim para o início da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos aqui, continuando agora, as principais fases da guerra. A primeira fase da guerra ocorre de 1914 a 1915, marcada pela intensa movimentação das forças beligerantes, ou seja, dos países e suas tropas. Então vamos ter avanço aí da França em direção à Alemanha, de tropas alemãs em direção à Bélgica, para depois chegar à França, de tropas austro-húngaras e de tropas russas. Então, na segunda fase, a intensa movimentação das tropas da fase anterior foi substituída por uma guerra de trincheiras e desgastes, ou seja, um momento mais de pausa. O que são trincheiras? São valas que os soldados vão cavar na linha de combate, ali na linha próxima à linha inimiga, para marcar sua posição, para ficar resguardado dentro do buraco, dentro da trincheira, né? Dentro daquela vala ali, para não ficar exposto. Então ficavam ali durante anos, o período mais longo, né? De 1915 a 1917, mais longo, mais cruel, mais horroroso da guerra, né? Um período extremamente duro para as tropas em conflito. E temos a terceira fase, que é caracterizada basicamente pela entrada e saída de outros países. A Marinha Alemã utiliza submarinos. Nós sabemos que nesse período da Primeira Guerra Mundial foi usada uma série de novidades de armamentos, né? Submarino, encouraçado, metralhadora, lança-chama, granadas. E você tem a entrada dos Estados Unidos, e o afundamento de navios brasileiros ali no porto próximos do Paraná. Então nós temos aqui Europa dividida política, Europa, divisão política em 1914, então como estava o continente europeu ali. E aí nós temos aqui a guerra pela visão dos soldados que escreviam cartas explicando como era a situação deles dentro das trincheiras, dentro das valas cavadas no chão ali, invernos, né? Soldados cegos, outros mortos, né? Então a Primeira Guerra Mundial causou muita destruição na Europa, né? Cidades foram destruídas, prédios históricos, igrejas, né? A agricultura foi destruída, linhas de transmissão. Então você tem aqui algumas novidades, como tanques blindados, metralhadoras, lança-chama e projéteis explosivos. Então a guerra também ela vai avançar a produção bélica, né? Com a destruição de diversas estruturas econômicas, fábricas foram destruídas, como eu falei agora há pouco. Na sequência, o fim do conflito, né? Foi assinado um armistício, né? Um acordo de paz entre as principais potências. A Alemanha, que estava isolada e sem condições de sustentar os combates, teve que assinar esse armistício.
mulheres no trabalho industrial. Como os soldados, a sua grande maioria dos homens, foram para o campo de batalha, foram às guerras, coube às mulheres produzir os armamentos, né? As mulheres foram trabalhar nas fábricas, principalmente produção de munição, de bombas, e foram também trabalhar em vários setores, né? Com um grande número de homens participando dos combates, considerável parcela na Itália e na Alemanha, as mulheres passaram a desempenhar funções que eram incomuns. Então, as mulheres, com esse momento de crise, elas passam, então, a chegar a alguns postos e cargos e trabalhos que antes não estava permitido, como, por exemplo, motoristas de ônibus, caminhões, operadoras de máquina. As mulheres, então, vão chegar a alguns cargos que só foi possível em função desse momento de crise, de guerra. Então, veja as mulheres aí numa macenaria lá na França, durante o período da Primeira Guerra. Vamos seguindo aqui, ainda imagens sobre a guerra. A paz dos vencedores. Então, com o fim da guerra, os países vencedores impuseram aos países vencidos, principalmente impuseram à Alemanha, um tratado de paz que foi muito desvantajoso, ou impôs duras imposições à Alemanha, né? O chamado Tratado de Versalhes, né? O que a Alemanha teve que fazer? Restituir a região da Alsácia-Lorena para a França, ceder outras regiões para a Bélgica, para a Dinamarca, para a Polônia, entregar quase todos os seus navios mercantes para a França, para a Inglaterra e para a Bélgica, pagar uma enorme indenização aos países vencedores, reduzir seu poder militar. Então, a Alemanha sofreu duras punições no final da guerra, e isso não vai ficar barato. A Alemanha depois vai dar o troco em função desse contexto de humilhação. O novo mapa europeu, então a guerra, o tratado que pôs fim à Primeira Guerra, vai ocorrer então toda uma mudança da geografia, novos países vão surgir, né? Houve um desmembramento do império, de 3 gigantescos impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, o Império Otomano. Esses impérios vão deixar de existir e no lugar deles vão surgir novos países, como você vê aqui no mapa, os países amarelos. Criação de novos países como Hungria, Polônia, Áustria, Letônia, Lituânia, Tchecoslováquia, República Tcheca, Eslováquia. Então você tem uma série de países, né, que foram surgindo, que antes pertenciam a esses impérios que eu falei agora há pouco. Croácia, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Sérvia, Kosovo. Foram países que surgiram ali após o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Uma outra instituição que vai surgir também em 1909 é a Liga das Nações, ou seja, uma instituição internacional que pretendia arbitrar conflitos internacionais para que os países, as potências não precisassem ir a uma nova guerra, não precisassem provocar uma nova guerra. Então, a ideia de criar a Liga das Nações, e depois da Liga das Nações vai surgir a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que também tem essa política de intervir em conflito internacional, entre outras características. Alguns países vão sair muito fortalecidos da Primeira Guerra Mundial, um deles é os Estados Unidos. Você vê aqui prosperidade dos Estados Unidos, os Estados Unidos que não teve batalhas no seu território, dentro do território americano, então ele vai apenas fornecer armamento, fornecer alimento, fornecer dinheiro, empréstimo aos países europeus, para os países europeus se reerguerem. Então os Estados Unidos saem como os grandes credores da Primeira Guerra Mundial, e aí vai desenvolver a sua indústria de bens de produtos, bens de comércio, né? Produtos utilizados nas casas dos americanos, rádio, entre uma série de outros produtos usados nas casas dos americanos. Então a indústria americana vai se tornar uma gigante. E aí você tem os anos felizes, né? 1930, os Estados Unidos uma superpotência econômica, ok? Vamos finalizar por aqui para não ficar muito longa, e leiam o livro.